Estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo e do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nosso tema de debate hoje é o psicólogo na saúde pública. Desde a Constituição de 1989, o Brasil tem uma proposta avançada na área de saúde pública, que vem sendo implantada através do Sistema Único de Saúde, o SUS, que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar alguma coisa a respeito. A Constituição define a saúde como um direito de todo cidadão e um dever do Estado. E nós sabemos ainda que a saúde é resultado da condição de vida que temos, de coisas como alimentação, moradia, salário, condições de trabalho, enfim, tudo aquilo que faz o nosso cotidiano. A proposta que orientou a criação do Sistema Único de Saúde, do SUS, tem como base a descentralização do sistema com a municipalização do atendimento e propõe a busca de uma assistência integral à saúde da população. Isso quer dizer que a saúde deve ser considerada não apenas como a ausência ou a cura de doenças, mas como a garantia de qualidade de vida para todos. E é por isso que a proposta do SUS é usada e é uma proposta avançada. Ela ainda prevê a existência de mecanismos de controle social dentro do sistema e propõe a formação de equipes interdisciplinares, equipes essas que têm cada vez mais contado com a presença do profissional de psicologia. Apesar de tudo isso, o SUS tem aparecido na imprensa, tem sido apresentado pela imprensa como uma proposta falida e muitas vezes como sinônimo de desassistência. E é sobre este conjunto de situações que nós queremos conversar hoje aqui, e mais especificamente sobre a contribuição do psicólogo na construção do Sistema Único de Saúde. Para isso, nós estamos aqui conosco com Florianita Braga Campos, psicóloga, docente da PUC de Campinas e coordenadora da Comissão Gestora do Conselho Regional de Psicologia de Campinas. Estamos com Odete de Godoy Pinheiro, também psicóloga, professora e supervisora da Faculdade de Psicologia da PUC de São Paulo e coordenadora da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E com o senhor Naelson Correia Guimarães, representante dos usuários no Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, e uma liderança importante do Movimento Popular de Saúde em São Paulo há muitos anos. Bom, a gente queria começar, Odete, pensando um pouco como que o psicólogo tem se inserido no Sistema Único de Saúde. Acho que essa inserção não tem sido fácil. Acho que a formação do profissional psicólogo não facilita a sua inserção no Sistema Único de Saúde, que ele acaba tendo disso uma visão quase igual a de qualquer cidadão. Ele não acha que SUS tem a ver com ele. Florianita, e na prática, no exercício profissional, como é que você tem percebido essa inserção do psicólogo, considerando que a formação, como a Odete disse, muitas vezes forma para um consultório particular, com outra locus de atuação? Como é que você percebe essa contradição e essa inserção do psicólogo? Então, a gente enfrenta uma dificuldade grande quando a gente vem com o modelo da clínica individual ou clínica do setting, consultório, em trabalhar as brechas e dificuldades que a saúde pública tem quanto à organização geral do processo de trabalho, né? Então, tem uma dificuldade na organização do trabalho do médico, do acesso, de atender o usuário, a necessidade dele, né? O psicólogo não é possível ser um trabalho sozinho, solitário, igual a gente tem o costume, o jeito, né, de trabalhar no consultório, e a gente acaba tendo uma dificuldade assim, leva como se fosse a minha clínica, né, para dentro do centro de saúde ou do ambulatório, o que for. E acabo por fazer coisas, não só que o psicólogo tem capacidade, porque esse negócio da formação é uma contradição, porque a gente tem condição, tem a formação suficiente para conseguir raciocinar o que a gente recebe para trabalhar, né? Não precisa ter tão específico a formação, mas a gente tem uma dificuldade de ver um outro locus de trabalho que não é o setting fechado. Então a gente acaba por quê? Responder continua uma coisa médico-cêntrica, responder fila que médico, às vezes, não conseguiu ouvir, conversar, resolver, ele faz para o psicólogo, né? Então, a gente tem uma dificuldade com esse viés da formação na atividade em saúde pública, onde a gente tem uma equipe multiprofissional, não só
psi, ou não só de saúde mental, mas com a área médica também, de cobrir deficiências que não são nossas e que a gente também não é capaz de resolver, né? Então eu acho que é questão de inserção mesmo no contexto, na equipe, né? E o principal é ouvir o usuário que chega para a gente, que é uma grande diferença. Que outras coisas o psicólogo pode estar fazendo no sistema de saúde que não seja só atendimento individual? Uma coisa, Lumena, que eu sempre discuto assim, quando alguém procura a gente no consultório, a gente é escolhido. Já perguntaram o que acha, quem seria e tal. A pessoa que procura um serviço público, ela às vezes é encaminhada por alguém que ela não sabe exatamente. E muitas vezes o encaminhamento do médico é assim, olha, você não tem nada, não tem doença, e a gente de repente está lá tratando de quem não tem nada, né? Vai tratar com quem... Então é inserir, é ouvir a demanda da pessoa, e nem sempre a demanda dela é por uma clínica, setting, terapia, aqui a gente, né? Às vezes é um trabalho com a família, às vezes é uma orientação, às vezes é entender a inserção dela, é o que a gente chama de clínica ampliada. Quer dizer, o ponto nosso de partida é a clínica, né? Mas ele tem que demandar outro tipo de coisas. E às vezes é a discussão do caso com o médico que está atendendo, né? Muitas vezes você devolver qualificadamente. E para a população que está dentro dos serviços, essa possibilidade de ter uma equipe interdisciplinar, com vários profissionais trabalhando e não profissionais isolados, isso tem uma importância direta? Isso é visto como um requisito de qualidade? Como é que o senhor percebe isso? É que a gente tem, efetivamente, uma plano de mundo, como se diz, com a participação dos mais diversos profissionais especializados, no caso de psicologia, e até uma especialidade que se reclama muito aí, não se usa no serviço público, com raras exceções, que é a fonoaudiologia. Não? Eu compreendo o seguinte, isso só será efetivado com a implantação do SUS. Aquilo que você levantou do início, que é a questão da municipalização do sistema de saúde. Então, se não houver, de fato, uma vontade política, né, de se implantar o SUS, não tenha dúvida que vai ficar apenas a questão da psicologia, do tratamento psicológico às pessoas, o atendimento psicológico, que ele possa ser extensivo a todos aqueles que necessitam, no caso dos usuários do sistema público de saúde, ficará apenas naquele caminho que a moça aí colocou, que é a questão isolada. A psicologia, às vezes, para a pessoa de forma individual. Quando num sistema único de saúde, ela tem que ser ampliada. Isso só poderá acontecer se efetivamente houver vontade política de implantar o SUS. E, infelizmente, eu até peço permissão para dizer a você que a Constituição é de 88. Não de 89, né? Está certo. 88, não? A lei orgânica que é. As leis orgânicas são de 90. A lei orgânica 880 e a lei 842, a exceção de 90. Tá certo, é uma boa correção, você merece. Obrigada, Odete. Então, essa coisa que é um princípio que está na Constituição que você falou, a saúde é um direito, né? Eu acho que isso é fundamental. E muitas vezes as pessoas acham que isso é uma palavra de ordem. Eles acham que, quando a gente fala isso, nós estamos fazendo política. E não entendem, né, que você entender a saúde como um direito, e a saúde mental também, né, se a gente pudesse separar, é um direito de todos, de todos. Não precisa ter diferença de cultura, não precisa ter nada. Quer dizer, o sofrimento humano existe e ele tem que ter uma expressão, né? E eu acho que nós somos profissionais de dar voz a isso. Né? Eu acho que mais do que ouvir, né? Ouvir, que eu acho que é sempre colocado, ouvir psicológico, a gente mais do que isso, não tem que adaptar a linguagem, nem adaptar o ouvido. A gente tem que facilitar a expressão desse psíquico, dessa subjetividade das pessoas todas. Isso que você colocou aqui, a questão do direito, né, um direito, a saúde é um direito,
a gente não teve, esse sim a gente não está longe de ter a formação para pensar isso. Porque isso é uma questão, acho que, de cidadania. Né? Não é um problema meu como profissional, é meu como usuário também, de outro serviço que eu sou. Né? Então, eu acho que esse relacionamento entre a formação e o trabalho, ou mesmo a nossa inserção, essa construção, a gente tem que se permitir, ou não ter medo de ser cidadão, que ainda existe um pouco desse ranço, eu acho, não é psicólogo, eu acho que... Uma coisa que é interessante é que assim, a gente está falando que a saúde também depende de muitos fatores, de condição de vida, de moradia, de educação, de lazer. E muitas vezes o profissional de dentro do serviço de saúde, ele tem acesso a outros equipamentos sociais para o seu próprio trabalho, ou a escola, ou a creche, ou tem que ir à favela. Como é que vocês veem essa possibilidade do profissional estar saindo do seu consultório dentro do sistema de saúde e estar trabalhando junto com outros equipamentos sociais, junto na favela, junto aonde a pessoa está morando? Como é que vocês observam e percebem isso? Então, eu acho que um pouco disso vem desse exercício de profissional cidadania. Porque a coisa comum que a gente fazia lá no começo, né, era... eu atendo a criança que veio da escola e vejo que ela tem uma série de problemas familiares, a escola, a família dele, a professora faz cartinha e tal, né? Mas eu sei também que ele não tem condição nenhuma. E o trabalho no serviço de saúde, e essa questão do direito à qualidade, ela tem a ver com você trabalhar para a construção dessas condições. Então, uma criança dessa, para ter condição de ir bem na escola, de até responder ao nosso tratamento, vamos chamar assim, ela tem que ter outras condições que ela não tem jeito. E muitas vezes o serviço de saúde, né, e eu acho que principal isso, a gente tem condição de trabalhar nesse sentido. Então, a convivência, trabalhar com a escola, o pátio da escola é possível trabalhar. Saúde mental é você crescer essa possibilidade, né? Então, eu acho que é sair fora mesmo. E nesse sentido, o sistema de saúde, portanto, ele potencializa aquela possibilidade do consultório isolado, por exemplo, privado. Então, eu acho também que se você, quando você coloca a questão dentro de uma área, de uma condição de vida das pessoas que procuram o serviço, você está evitando que se constitua esse enorme filas de espera, onde as pessoas não vão em busca do direito, porque elas não ficariam tão passivamente nas filas, mas elas vão como se elas estivessem consumindo um produto, né, e que eles recebem como um favor daquela pessoa mais atenciosa, daquele médico mais simpático, às vezes do psicólogo, que é sempre um profissional bonzinho, porque ele aprendeu a ouvir, tá certo? Então, assim, as pessoas se colocam numa posição de que vão receber alguma coisa. De devedora. São devedores e estão agradecidos se alguém fizer. Então, elas podem passar uma manhã inteira numa fila e dão graças a Deus quando são atendidas, porque é de graça e, portanto, elas se conformam, né, de uma forma absurda, que esse serviço seja prestado, às vezes, péssimas qualidades, em todos os sentidos. Né? Segura então um pouquinho essa questão do direito, Odete, que daqui a pouco a gente vai continuar conversando especificamente sobre isso, mas agora vamos ter um pequeno intervalo. E antes disso, eu queria fazer um convite para vocês. Né? O tema Psicologia, Ação para Transformar, está movimentando a Semana do Psicólogo do ano 2000, que vai de 21 a 28 de agosto. Nós teremos mesas redondas, videoclubes, cafés filosóficos, exposições, acontecendo na sede do Conselho Regional de Psicologia e nas 8 subsedes espalhadas por todo o interior. Então, vocês estão todos convidados, participem conosco dessa semana, que é mais um momento de reflexão e de possibilidade de avançarmos na qualificação da nossa intervenção dentro da sociedade. E Diversidade volta já já para continuarmos conversando sobre o psicólogo na saúde pública. Fique conosco. A
psicologia brasileira vai mostrar a sua cara. Participe da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia de 5 a 7 de outubro no Centro de Convenções em Embi. Uma grande feira de experiências e práticas profissionais comprometidas com a transformação da realidade social brasileira. A mostra é aberta a estudantes e profissionais da psicologia. Compartilhe suas experiências e ideias. A Mostra Nacional de Práticas em Psicologia é uma realização dos Conselhos de Psicologia do Brasil. Olá, estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e da TV PUC de São Paulo. Nosso tema de debate hoje é o psicólogo na saúde pública. E vamos agora conversar mais um pouco sobre o contexto mais amplo do SUS e especificamente sobre o controle social. Mas antes disso, vamos responder algumas perguntas do primeiro bloco. Odete, a Noemi, que é auxiliar de enfermagem, ela pergunta dizendo que a saúde é um direito e quem tem que assumir esse dever é o governo ou a sociedade como um todo? Porque às vezes parece que a sociedade é que é responsabilizada por isso e não o governo. E aí, junto com isso, a Cristina pergunta qual é a importância da participação do psicólogo na luta pela implantação do SUS, numa realidade atual de privatização da saúde. Como é que você comentaria isso? Eu acho que uma pergunta tem a ver com a outra, porque na realidade na Constituição a palavra, a frase inteira é um direito do cidadão e um dever do Estado. Se não fosse um dever do Estado, nós estávamos com certeza não respeitando o direito de todos. Né? Não só ao serviço, mas a um serviço de qualidade, eu afirmaria. Né? Todo cidadão tem um direito à vida e à saúde, com certeza. Né? Então, eu acho que é dever do Estado, não é responsabilidade direta da sociedade, a não ser a participação que ela tem que ter e deve ter na escolha dos seus governantes. Aí ela é responsável. Quer dizer, eu acho que a sociedade civil tem que estar presente, tem que estar suficientemente informada e participando. Eu acho que a questão do controle social vai aparecer como um dado importante e, ao mesmo tempo, exercendo esse poder democrático que é de escolher as pessoas que vão nos governar, inclusive bastante preocupação com a questão das políticas de saúde que são divulgadas nas propagandas e nos programas eleitorais. Anitta, tem uma pergunta que coloca como é que fica a questão da inserção do psicólogo em pesquisa na área de saúde pública e saúde coletiva, né? E tem junto uma questão perguntando qual é a postura do Conselho Regional de Psicologia no sentido de proporcionar maior inserção do psicólogo na saúde pública. A primeira, eu acho assim, inserção na pesquisa, na área pública, tem algumas entidades aqui em São Paulo, por exemplo, tem o Instituto de Saúde, que é uma área de pesquisa, uma instituição que ela trabalha com pesquisa, inclusive a carreira de pesquisador. Então tem psicólogo, médico, né? A Fundap, né, que é outra do estado de São Paulo, também pesquisa. Agora, no mais, as grandes pesquisas, elas acabam saindo da universidade de acordo com o interesse, né? Mas nas áreas de saúde coletiva, em geral, tem bastante. Tem convênios, né, com o SUS, hoje com os sistemas locais, né, municipalizados. Então, acho que no Rio, Fiocruz, né, que é uma fundação importante. A outra, a posição do Conselho. Bom, eu acho que esse programa já é uma posição do Conselho, né, que a gente acha importante, não só a inserção pura do psicólogo, mas até o que é o trabalho realmente, que seria fazer crescer essa possibilidade de acesso e direito a esse tipo de serviço que nós podemos oferecer. Né? E eu acho que outra grande coisa é a gente estar sempre atuando nos conselhos de saúde municipal e tal, até para discutir a questão de concurso, né, da importância de ter também a questão de saúde mental, né, não só na rede básica, mas também em vários outros serviços mais especializados. Né? Pegando esse gancho, Anael, a gente podia entrar no tema desse segundo bloco, pensando o que é exatamente esse controle social que está previsto no Sistema Único de Saúde, como é que ele deveria estar acontecendo,
Ela falou de conselho, o que é isso? Como é que está previsto isso no SUS? Em primeiro lugar, isso depende muito do poder político. Principalmente no cumprimento da lei, da Constituição, das leis. Você falou de início, inserir o Sistema Único de Saúde na Constituição de 88, subsequentemente as leis orgânicas, 880, 852 e 90, e se estende ao Estado de São Paulo, por exemplo, no caso de São Paulo, onde nós temos hoje uma lei orgânica também da saúde no Estado de São Paulo, que é a Lei 791, que é o Código Estadual de Saúde. Todas essas três, fundamentalmente, elas garantem nos seus textos a participação da sociedade, fundamentalmente no exercício do controle social. Esse controle social se exerce, pode ser amplo e ele pode se situar naquilo que o sistema de saúde, ou seja, o SUS, tem na sua composição de instâncias, são duas as instâncias do sistema de saúde, são as conferências e os conselhos. Então aí se concentra toda a opinião da sociedade, principalmente aquela parte mais organizada da sociedade, onde possa se discutir essa problemática do sistema de saúde, do sistema público de saúde pública. E a composição dos conselhos, Sr. Nelson, como é que é essa composição? Exatamente. Essa composição, ela tem fundamentalmente 50% do seu número, do número que compõe, no caso, os conselhos, 50% é dos usuários. Mas, lamentavelmente, nós encontramos resistência, inclusive dos próprios executivos. Nós temos esse exemplo no Conselho Estadual de Saúde. O Conselho Estadual de Saúde poderia cumprir um papel muito mais importante na política de saúde do Estado. Infelizmente, ele sofre restrições do próprio Poder Executivo, que tira a possibilidade de funcionamento. Interpretando ainda essa questão dos conselhos, para ficar mais claro, o caráter se é deliberativo, como é que se escolhem as pessoas em cada segmento? Os conselhos é um instrumento importantíssimo, que eles são formados tanto pelos profissionais de saúde, quanto os usuários, quanto os prestadores, prestador aí diz tanto público quanto privado, e os sindicatos, os usuários também entram os organizados e associações e tal. E, quer dizer, seria o locus, o mais importante, a gente podia reunir forças para exigir esse direito, e a gente, que eu falo que a gente meio enfraqueceu nesse sentido, que a gente não está conseguindo usar. Então, tem a ver a vontade política dos governantes, ela é fundamental, escolher, legal e tal, mas a gente também tem que estar para e passo para cobrar de alguma forma essas coisas que, por exemplo, o conselho é o lugar, tem que lutar pelo ser paritário, ele nem sempre tem interior, que a gente sabe que municipalizou, mas que é nomeado as pessoas, não é uma coisa, então escolhida, eleita. Nós, por exemplo, o conselho, a representação é pelos conselhos profissionais, O Conselho de Psicologia, atualmente no estadual, é o Conselho de Psicologia e o Conselho de Assistência Social. E aí a gente sempre reveza. Daí um ano reúne os conselhos de novo, às vezes a medicina, a farmácia. Então os conselhos de saúde que já são... Acho que isso é importante estar ressaltando, é que cada segmento tem liberdade, tem que ter liberdade para escolher o seu representante. Isso. Não pode o poder público querer indicar quem representa a população e não pode... ou querer indicar quem é que vai ficar no lugar dos trabalhadores, tem que ter uma liberdade de cada segmento para escolher essa representação. E a legislação, ela fala de conselhos de saúde em várias instâncias, em vários níveis, não só no nível estadual e municipal, mas chegando até a unidade de saúde também, no nível nacional, Então fica aí o convite para que todo mundo tente também, de alguma forma, acompanhar essa discussão que está precedendo a Conferência Nacional de Saúde em dezembro, porque, de fato, é a nossa possibilidade de estar intervindo nas políticas públicas de saúde em São Paulo e em todo o Brasil. A Universidade vai ficando por aqui.
Hoje nós conversamos sobre o psicólogo na saúde pública e eu queria agradecer a participação da Florianita Braga Campos, psicóloga, docente da PUC de Campinas e coordenadora da Comissão Gestora do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Da Odete de Godoy Pinheiro, que também é psicóloga, professora e supervisora da Psicologia da PUC de São Paulo e coordenadora da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia também de São Paulo. E o Sr. Naelson Correia Guimarães, que é representante dos usuários no Conselho Estadual de Saúde e um militante importante do Movimento Popular de Saúde em São Paulo, né? E eu queria aproveitar para lembrar a todos vocês que o prazo de inscrições para o segundo prêmio Arthur Bispo do Rosário foi estendido até o dia 31 de agosto. O prêmio é para artes plásticas, poesia e fotografia, voltado para produções de usuários de saúde mental. Então participe, inscreva o seu trabalho, que ainda dá tempo de concorrer a esse segundo prêmio Arthur Bispo do Rosário. E nosso programa volta em setembro com o tema Rebaixamento da Idade Penal. Fique conosco e até lá. Obrigada. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.